Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus queridos filhos, a liturgia desse 24º domingo do tempo comum nos leva a uma reflexão sobre o perdão. Nós rezamos todos os dias no Pai Nosso, e também a primeira leitura de hoje nos indica que há uma relação forte entre o perdão que nós estamos dispostos a oferecer aos nossos irmãos e o perdão que nós desejamos receber de Deus. Aliás, a primeira leitura ela vai ainda mais longe. Ela diz que quem guarda rancor, quem guarda mágoa, quem procura se vingar do seu irmão, não tem nem sequer as preces atendidas por Deus. Já é uma primeira coisa para nós meditarmos, não é? Tantas vezes nós nos queixamos de que Deus não nos escuta, de que Deus fechou os ouvidos, parece que Deus não nos ouve. E quem sabe isto seja porque guardamos raiva, guardamos rancor, negamos o perdão a quem nos pediu. Bem, tendo bastante claro então que o perdão é uma das condições essenciais, necessárias, uma conditio sine qua non para a nossa salvação, ou seja, sem dar o perdão para o irmão é impossível que Deus nos salve. Devemos nos colocar, então, algumas questões sérias para nos aprofundarmos sobre a natureza do perdão. Eu queria propor aqui neste sermão, então, 4 perguntas, 4 pontos. O primeiro deles, o que é o perdão? O segundo ponto, há algum limite para o perdão? Há alguma coisa imperdoável? Terceiro ponto, que é a pergunta de Pedro, quantas vezes nós temos que perdoar? E a quarta e última questão é se existe alguma condição para eu receber e para eu dar o perdão para alguém. Então vamos lá. A primeira pergunta, o que é o perdão? Bem, eu sei que parece uma pergunta tola, uma pergunta ingênua. O senso comum nos induz a dizer que o perdão seria, por exemplo, esquecimento da ofensa que recebemos. Mas a verdade é que as coisas não são tão simples assim. Esquecer e perdoar não são exatamente sinônimos. Aliás, quem esquece não perdoa. Quem esquece, se some da memória a ofensa recebida, não há nenhuma virtude, nenhum esforço de perdão. Perdoar envolve um grande esforço de renúncia de si. Nem sei se dá para a gente esquecer uma ofensa. Sei que alguém bata aí na nossa cabeça e teve amnésia. Esqueci. Então, como é que uma esposa, por exemplo, que foi traída, vai esquecer que foi traída pelo marido? Não dá. Como é que uma mãe que perdeu o filho num acidente culposo, que teve um filho assassinado, vai esquecer que mataram o filho dela? Não dá para esquecer. Então, o que é o perdão? A parábola de hoje pode nos ajudar. Vejam, o que diz a parábola? Havia um rei, e esse rei tinha um empregado que lhe devia uma fortuna incalculável. O original grego fala de miríades de talento. Um talento tem 30 quilos de ouro. Então, a fortuna impagável. E decidiu cobrar este empregado de sua dívida. Como ele não tinha com que pagar, porque era algo impagável, o patrão decidiu então que venderia como escravo o empregado, a mulher, os filhos, as propriedades que ele eventualmente tivesse,
para ver se conseguia pelo menos amortizar minimamente a dívida desse empregado. Daí o empregado se jogou no chão, implorou misericórdia, pediu um prazo para pagar, e o patrão decide quitar a dívida. Ou seja, o patrão assumiu o prejuízo. O patrão não teve o seu dinheiro recuperado. Ele assumiu esta dor, ele assumiu que perdeu isso. E apesar de ter assumido esta dor, de sofrer as consequências da irresponsabilidade do seu empregado, ele decide voltar o relacionamento com o seu empregado como se o empregado nunca lhe tivesse lhe pedido dinheiro emprestado. Aquele empregado volta à natureza das suas relações ao ponto anterior da dívida ser contraída. Quiçá até aquele empregado teria crédito novamente junto com o patrão. Isto é o perdão de coração. É assumir que eu fui prejudicado, é assumir que eu fui magoado, é assumir que me fizeram mal, é assumir a dor e seguir adiante. E relacionar-me com aquele que me prejudicou como se não tivesse feito. Retomar o relacionamento como se eu nunca tivesse sido machucado. É evidente que isso dói, é evidente que isso custa, porque dá aquela raiva, aquela vontade de se vingar. Mas esse é o perdão autêntico. Uma esposa que diz que perdoa, sei lá, uma traição do marido, mas está toda hora ali no celular, vendo se ele está mandando mensagem para alguém, não perdoa de verdade. Né? Quis ali manter um status quo da relação, mas não é um perdão autêntico. Sabe? Alguém que diz que perdoou uma ofensa, mas fica toda hora jogando na cara o erro do outro, relembrando, cutucando a ferida, não perdoou de verdade. O perdão autêntico pressupõe voltar o relacionamento a como ele era antes da ofensa. E dói essa renúncia disso aí. Pode até causar uma gastrite, não tem problema. Sabe? Chega lá pro marido e fala: te amo, amor. Sabe? Forçar-se é muito difícil. Se fosse alguma coisa natural, nosso Senhor não teria vinculado a salvação. Se fosse algo natural, nosso Senhor não teria nos mandado explicitamente fazer. Envolve a renúncia de si, o abraço da cruz. Espero que tenham compreendido bem isso, filhos, porque a nossa salvação depende deste perdão do coração. Bem, passamos então à segunda questão proposta. Há um limite? Há alguma coisa imperdoável? Não, traição eu não perdoo, não de jeito nenhum. Se falarem mal da minha mãe eu não perdoo. Bem, vamos voltar de novo à parábola. Havia um empregado que devia uma fortuna, que ia ser vendido como escravo com sua família, pediu perdão e o patrão perdoou. Este mesmo empregado encontrou um companheiro que lhe devia uma merrequinha, não quis perdoar este colega e lançou o colega na prisão. Quando o patrão descobriu, pegou o empregado e jogou-o também na prisão. Quando Jesus expõe a parábola dessa maneira, ele faz uma comparação entre o perdão de Deus e o perdão dos homens. Como se dissesse assim: Deus perdoa o que seria imperdoável, Deus paga o impagável. E enquanto nós, às vezes, nos recusamos a perdoar as pequenas mixarias das nossas ofensas, porque, entenda, a pior ofensa que alguém possa te fazer, imagina aí a pior coisa que alguém possa fazer para você, sei lá,
matar seu filho. Horrível. Indescritível uma dor dessa. Entretanto, isso de verdade não se compara de jeito nenhum com o menor dos pecados. Porque Deus é infinito, porque a dignidade de Deus, a majestade de Deus é infinita. E a menor das ofensas a Deus é uma ofensa irreparável por nós. E se Ele nos perdoa dessas ofensas, nós não podemos negar o perdão para ninguém. Talvez aqui alguém com uma boa memória, com uma boa intuição teológica possa dizer: padre, mas há algo que Deus não perdoa: o pecado contra o Espírito Santo. Bem, é verdade, mas por agora vamos deixar só por um instante o pecado contra o Espírito Santo de lado. E vamos avançar a próxima questão, que é a questão de Pedro. Se eu tenho que perdoar tudo, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, como diz Pedro, né? 7 vezes se traído por alguém, 7 vezes aguentar desaforo, tá de bom limite. E aí Jesus dá aquela resposta que todo mundo conhece. Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. É óbvio que Jesus, ao dar essa resposta, usa estes números com uma carga simbólica muito grande, né? 70 é 7 vezes 10. 7 pecados capitais, 10 os mandamentos, ou seja, qualquer tipo de ofensa, vezes 7, os 7 sacramentos. Então, devemos perdoar quantas vezes se nos pedirem perdão. Porque é assim que Deus faz com a gente. Nós podemos nos confessar todos os dias e Deus nos perdoa. Inclusive, nós nos confessamos, de um modo geral, quase sempre dos mesmos pecados. Até eu acho que prefiro assim, né? Ninguém vai chegar no confessionário: ai, padre, hoje eu tenho um pecado novo, matei alguém. É melhor não. Quase sempre nos confessamos os mesmos pecados. Os meus paroquianos habituais, quando vão se confessar, quase todos eles, eu já sei os pecados que eles vão confessar ali. E Deus perdoa. Deus não diz: agora chega, cansei você de falar a mesma coisa. Não. Deus perdoa 1, 2, 3. Quantas vezes nos aproximarmos da confissão, Deus nos perdoará. De tal maneira, quantas vezes nos for pedido perdão, nós também devemos dar. O que nos leva, então, ao quarto ponto. E aí é que está algo que precisa ser compreendido bem. A condição para que haja o perdão. E aí nós lembramos, vamos retomar agora aquela questão do pecado contra o Espírito Santo. Muitos teólogos, muitos padres afirmam que o pecado contra o Espírito Santo é a recusa em receber a misericórdia de Deus. Se uma pessoa decide não abrir-se à misericórdia de Deus, Deus não pode perdoá-la. De modo análogo, se alguém não quer o nosso perdão, nós não temos como dá-lo. Se alguém não quer reatar a relação com a gente, não temos como nós forçarmos as pessoas a fazerem isso. Entenda, dar o perdão 1, 2, 3, 4, quantas vezes foram necessárias, implica em que a pessoa que pediu perdão tenha pelo menos a intenção de deixar de me ofender. Ainda que em sua fraqueza depois ela venha a me ofender novamente, mas o perdão deve ser um instrumento de conversão. Eu tenho que perdoar o meu irmão para aproximá-lo de Deus. O perdão não pode ser um incentivo à maldade, ou um incentivo ao abuso, ou um incentivo ao pecado. O marido, vamos pegar um exemplo que é bem clássico, né? O marido que trai a esposa, diz que se arrepende, mas continua com a amante, não deve ser perdoado. Inclusive o Código de Direito Canônico também diz isso. O padre não está aqui incentivando um divórcio, não, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo que alguém que você descobriu que está roubando, por exemplo, no ambiente de trabalho, pede perdão, mas continua roubando, diz que não vai parar, não pode ser perdoado, tem que ser mandado embora.
Percebe? O perdão tem que ser dado em qualquer circunstância e sempre, desde que a pessoa queira mudar, queira o seu perdão, queira voltar à relação como ela sempre foi. Para encerrar, meus filhos, eu queria partilhar algo pessoal aqui com vocês. Ontem, dia 16, teria sido aniversário do meu pai. Meu pai faleceu em 1998. E ontem eu estava meio chateado. Tinha até pensado em gravar o vídeo ontem, mas eu tive uns compromissos e não pude, estava um pouquinho triste. Porque papai e eu, nós tínhamos um relacionamento muito próximo. Eu lembro que todos os dias, depois do almoço, a gente tinha que jogar uma partidinha de xadrez. Eu não podia estudar, não podia tirar uma siesta, não podia sair sem antes jogar uma partidinha de xadrez com ele. Todo dia de noite eu deitava no colo dele, já tinha 1,87 m, eu deitava no colo dele e ele ficava fazendo cafuné em mim. Nós tínhamos um relacionamento muito afetuoso. Mas também eu admito que nós somos muito parecidos em gênio. Meu pai era italiano e eu também tenho esse temperamento explosivo. Então, com muita frequência, a gente tinha uns perrengues em casa e brigava. Às vezes não sempre, era por uma besteira enorme. E ficávamos dias sem falar um com o outro. Às vezes mais de uma semana sem falar um com o outro. E o que eu não daria para ter só um desses dias que eu perdi brigado com ele de volta. A primeira leitura de hoje nos lembra que nós somos mortais, que nós vamos morrer, que as pessoas que nós amamos morrem, que a nossa vida é muito breve, muito curta. E quantas vezes nós perdemos tempo com rancor, com mágoa, com picuinha, brigando para ver quem está certo, por bobagem, por causa de R$10, por causa de uma conta de luz, por causa de um vestido, por causa de uma herança que não vale nada, por causa desse maldito orgulho. Nós precisamos realmente compreender o que São Paulo disse na segunda leitura de hoje. Nós vivemos e morremos não para nós mesmos, mas é para Cristo. É para o amor. É para amar a Deus e é para amar o irmão que nós vivemos. Então, que Deus nosso Senhor nos dê a graça para esquecermos o orgulho, matarmos o orgulho dentro de nós, reconhecermos as nossas falhas diante dos irmãos, pedimos perdão a eles pelas ofensas que lhes fizemos e tenhamos também a graça de perdoar a quem se aproxima, acolher a quem se aproxima da gente. E na medida em que nós amamos, na medida em que nós perdoamos, Deus também tem misericórdia das nossas tantas faltas. E um dia nós possamos ser recebidos no céu, nos encontrarmos com aqueles que amamos, que já se foram, e vivemos todos juntos na comunhão dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa semana, meu filho. Salve Maria.